Olá, meus amigos, salve, salve, muito bem-vindos. Determinismo e livre-arbítrio. Esse tema é tão interessante. E aqui, um professor da Universidade de Havana, lá em Cuba, Fernando Ortiz, escreveu esse livro fabuloso, A Filosofia Penal dos Espíritas. E aqui o Fernando Ortiz explica que para os positivistas, quem são os positivistas? Aqueles que acham, que defendem que o conhecimento verdadeiro só vem da ciência, da observação dos fatos, da lógica, da experimentação. E os positivistas rejeitam as revelações da espiritualidade, as intuições. E para eles, os positivistas, só há determinismo, o homem não teria livre arbítrio. Enquanto que para outros, o homem teria o controle próprio, um controle próprio e absoluto do seu destino, das suas ações. Ele teria a liberdade de fazer o mal ou o bem como quisesse. Mas, explica Fernando Ortiz, o livre-arbítrio é cerceado, é restringido pela idade do indivíduo, pela sua inteligência maior ou menor, às vezes até por patologias, doenças mentais como loucura ou embriaguez. E aí nessas condições, o homem, a mulher, não consegue discernir entre o bem e o mal, não resiste às tentações, porque há condições externas que influenciam o seu livre-arbítrio. E a par desses fatores externos, estão também os fatores íntimos do homem. Por exemplo, aí, né, como ele citou, a embriaguez, a loucura. Portanto, não há determinismo absoluto, explica Fernando Ortiz. E aí ele traz os ensinamentos da doutrina espírita, que nós somos criados simples e ignorantes, nós vamos evoluindo, adquirindo faculdades e forças, e chegamos no estágio da racionalidade. O homem tem consciência, raciocina, resiste às solicitações do meio externo e do seu próprio organismo, resiste às tentações. Mas grandes são as energias que rodeiam o homem, a mulher, que nos rodeiam. E o livre-arbítrio é uma faculdade que o espírito vai adquirindo conforme evolui, conforme desperta e sai do primitivismo e das encarnações grosseiras e pré-humanas, então, antes do estágio da racionalidade. Escreve Fernando Ortiz. E assim, pouco a pouco, o espírito vai percebendo a vida, adquirindo ciência e consciência, e chegando a essa fase da evolução, na qual desprende a força da própria consciência e alcança o pleno livre-arbítrio. De tudo resulta um livre-arbítrio, filho do determinismo. E o Espiritismo ensina que o indivíduo é livre moralmente, mas a sua liberdade é restringida por condições subjetivas, né, as condições subjetivas do próprio indivíduo, do seu organismo e da civilização e da ação do ambiente. E escreve Fernando Ortiz: livre-arbítrio e determinismo não são absolutos. O homem não é um Deus e nem um átomo, mas ele é simplesmente homem. E a ação do homem é uma resultante de forças combinadas,
forças subjetivas e forças objetivas, tanto do indivíduo quanto do ambiente. E escreve também o autor: o espiritismo é a antítese do materialismo penal. Rompe com antigos dogmas religiosos e metafísicos, porque tem aqueles que defendem um livre-arbítrio absoluto do homem, né? E por isso ele teria direito a prêmios ou seria castigado eternamente no fim da vida, ou iria para o céu ou iria para o inferno. Enquanto que o Espiritismo ensina que existe uma infinita gradação na evolução dos espíritos que progridem pelo seu próprio esforço. O progresso é lento e pesado no início da sua evolução, porque as faculdades psíquicas ainda estão na forma de embrião, estão pouco desenvolvidas. Aí o progresso vai crescendo e dependendo cada vez mais do esforço consciente e do arbítrio do espírito, da escolha do espírito, e menos sujeito aos influxos exteriores. E com mais faculdades, aumenta a sua independência subjetiva, quer dizer, a nossa independência subjetiva, o nosso poder próprio, e com isso aumenta também o nosso poder de fazer escolhas. Mas há espíritos atrasados. Eles ainda não têm um livre-arbítrio pleno. Esse livre-arbítrio ainda está numa crisálida, né? Que nem a borboleta que está lá no seu casulo. É um livre-arbítrio pouco desenvolvido e por isso eles caem facilmente, impulsionados por espíritos maus ou por causas exteriores. E há também espíritos mais adiantados, com maior liberdade, que se dirigem, se defendem da tentação, resistindo vitoriosamente. E escreve Fernando Ortiz: é, pois, um livre-arbítrio relativo ou um determinismo relativo, como se queira, a base criminológica do espiritismo no que toca ao problema da responsabilidade. Amigos queridos, agradeço muito a todos que nos acompanham. Um grande abraço, até a próxima.